Em nome do magnífico reitor da Universidade Nova de Lisboa, professor Dr. João de Deus Santos Chaágua, declara-se aberta a cerimónia de atribuição do título de doutor honoris causa ao professor José Germano de Sousa e ao vice-almirante Henrique Gouveia e Melo. Vai usar da palavra o Sr. Professor Dr. António Rendas, antigo reitor da Nova e professor catedrático jubilado da Nova Medical School, que fará a oração laudatória do Sr. Professor Germano de Sousa. A um miúdo de 17 anos são permitidos todos os sonhos do mundo. Ainda mais para um ilhéu, para quem o mar era por vezes uma prisão, mas quase sempre o infinito.
E quando se cresce rodeado de infinito, sonha-se muito. Porém, o único desejo que tinha quando iniciei o curso de Medicina era ser médico e poder vir a ser útil aos outros. Foi esta a resposta que José Germano de Rego de Sousa deu numa entrevista muito recente, quando lhe perguntaram se sentia, nessa altura iniciática de dar os primeiros passos na medicina, que viria a alcançar como médico a posição de destaque que tem hoje na saúde dos portugueses. É também por isso que esta cerimónia é tão especial para todos. A proposta de atribuição do título de Doutor Honoris Causa a José Germano de Sousa, que partiu da nova Medical School e que, depois de viabilizada pela Universidade, terei a honra e o privilégio de submeter publicamente à aprovação final do magnífico reitor, na presença do padrinho, diretor da nova Medical School, a quem compete formular o pedido, e também na presença de todos vós, que agora saúdo, esta cerimónia homenageia uma das figuras mais multifacetadas da medicina portuguesa contemporânea, que vive intensamente ao ritmo de um tempo que é o seu e que percorre com fervor, empenho e competência desde a Faculdade de Medicina de Coimbra, onde se licenciou em 1966 até aos dias de hoje, a partir do Centro de Medicina Laboratorial, que tem o seu nome e que fundou há quase 2 décadas. A paixão da sua vida profissional é, como sonhou desde o início, a medicina e, mais precisamente, a medicina laboratorial, a cuja fundação em Portugal está umbilicalmente ligado. Mas, como se isso não fosse já notável, associou a esse primeiro amor outras paixões, que também transformou em missões, assumidas ao longo dos anos. Em primeiro lugar, os Hospitais Civis de Lisboa, onde fez toda a carreira até chegar a diretor de serviço em vários hospitais do grupo, entre 1981 e 1997. Depois, o Hospital Fernando Fonseca, onde iniciou, promoveu e validou, entre 1997 e 2013, um modelo de gestão clínica inovador, precursor das parcerias público-privadas. Em terceiro lugar, a Ordem dos Médicos, onde foi bastonário durante 2 triênios seguidos, entre 99 e 2004. A Faculdade de Ciências Médicas, nova Medical School, onde foi professor associado convidado entre 89 e 2008 e regente do primeiro curso de mestrado desta nossa instituição, iniciada em 1991 e com 5 subsequentes edições. Coordenou igualmente o gabinete de pós-graduação da faculdade entre 2002 e 2008. Finalmente, o Centro de Medicina Laboratorial José Germano de Sousa, que é hoje o núcleo duro de um grupo nacional na área do diagnóstico que se espalha de norte a sul do país, com um impacto muito significativo na prestação de cuidados de saúde com qualidade à população portuguesa. Um excelente exemplo desse papel singular tem sido o apoio prestado durante a pandemia provocada pelo vírus SARS-CoV-2. Esta carreira tão rica foi sempre marcada por iniciativas inovadoras, não só na medicina laboratorial, mas também na gestão das unidades clínicas que dirigiu, públicas e privadas, construindo parcerias naturais entre quem é responsável pelos atos médicos e quem planeia, administra e viabiliza económica e financeiramente as instituições. Nesse relacionamento, José Germano de Sousa conseguiu sempre manter a sua liberdade profissional. Ou melhor, nunca abdicou da sua autonomia como médico e sempre lutou por uma presença responsável dos médicos no acompanhamento da gestão das respectivas unidades de saúde. Essa independência nunca o impediu de estabelecer alianças profissionais com outros grupos nacionais de referência, como é o caso do Grupo CUF. O seu papel como bastonário foi decisivo para o futuro da medicina portuguesa em áreas como a revisão da fase inicial da formação pós-graduada, clarificando as relações entre o 6º ano e o internato geral, no contexto do ano comum, e também na luta em glória em defesa do ato médico, que assim o espero, a história venha a clarificar e a corrigir. Numa nota pessoal, quero dar público testemunho da sua capacidade de diálogo com as faculdades de medicina, de que resultaram benefícios muito significativos para os jovens médicos. Como docente universitário, a Faculdade de Ciências Médicas, nova Medical School, deve-lhe o quebrar de barreiras entre académicos e clínicos, bem patente na formação pós-graduada que iniciou ligada à medicina laboratorial.
Também neste domínio foi pioneiro e construiu pontes, ligando a investigação clínica à especialização médica, como poucas instituições faziam em Portugal nessa época, refiro-me a 1991. Essa articulação entre o ensino médico e a prática médica mantém-se no presente, com o reconhecimento do Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa como polo de ensino da Faculdade de Ciências Médicas, Nova Medical School, e também do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica. A descrição detalhada das vivências que aqui mencionei muito superficialmente seria suficiente para nos ocupar horas, mas estou certo de que isso deixaria muito inquieto o nosso laureado, porque esse não é o seu estilo de liderança. Para ele, o que é importante é fazer, e fazer bem, nunca recusando um desafio, seja ele profissional, académico, social e até político. Talvez seja por isso que é apaixonado pela história da medicina portuguesa no período dos descobrimentos, como se pode constatar na leitura que eu recomendo do seu livro História da Medicina Portuguesa durante a Expansão, editado em 2013, título bem revelador de uma sábia prudência, que é também um apanágio seu, porque utiliza a palavra expansão em vez de descobrimentos, e provavelmente com toda a razão. Aliás, vejo como físico numa caravela a tratar dos marinheiros e também, ao mesmo tempo, como empreendedor, pensando como controlar a qualidade dos produtos para os divulgar em Portugal, uma vez chegados. José Germano de Sousa é, por isso, um homem do Renascimento e da modernidade. Esta brevíssima síntese de uma vida tão multifacetada não ficaria completa sem uma menção discreta à família. Junto a um grande homem está sempre uma grande mulher. E daqui envio uma saudação carinhosa, veneradora e amiga à Maria José, companheira de toda uma vida, e que é também uma pessoa muito especial, como transmontana de Gema, que ela própria é uma força da natureza. E também aos filhos, à Zezinha, com carinhosa proximidade, e ao Zé, com igual calor. Espero que eles me perdoem esta intimidade de tratamento em público, apenas possível pela genuína amizade e admiração que também lhes dedico, porque tive o privilégio de os ver crescer como médicos e o grato prazer de os acompanhar recentemente em ambientes internacionais, onde o Grupo Germano de Sousa pondera legítimas aspirações de expansão, contribuindo para reforçar o prestígio da medicina portuguesa no panorama internacional. São uma família de médicos portugueses, virado para o mundo. Voltando a citar o nosso laureado, para que não haja dúvidas e para que fique claro, nós somos um grupo nacional, um grupo médico português de capital única e exclusivamente português, ou, se quiser, única e exclusivamente meu e dos meus filhos, de mais ninguém. Não dependemos de estrangeiros, não dependemos de fundos, não dependemos de private equities e não estamos reféns de ninguém. Esta defesa do interesse nacional, que alguns como eu ainda gostam de chamar patriotismo, resulta de um caminho que não teve passadeiras vermelhas e que o próprio assinala com grande naturalidade, e eu vou apenas dar algumas breves pinceladas. Em primeiro lugar, a participação como estudante nas lutas académicas, de tal forma que foi impedido pela polícia política de frequentar o internato dos hospitais de Coimbra e de iniciar funções docentes na mesma faculdade, após ter obtido a classificação de 18 valores na dissertação de licenciatura. Depois, a mobilização para Angola, onde permaneceu entre 69 e 71 como médico militar em campanha, tendo sido louvado 5 vezes pelo mérito das ações desenvolvidas no terreno. Seguidamente, já como especialista, a revisão do currículo da então especialidade de análises clínicas para uma nova especialidade, processo iniciado em 78 em companhia de António Forte Vaz, já falecido, e sobrinho do Dr. Amandio Forte, colega de curso do meu pai, cujo laboratório me lembro de ter visitado, se não estou em erro, era na Rua Ivens, quando ainda era estudante de medicina. Essas iniciativas culminaram no reconhecimento oficial da patologia clínica como especialidade em 1980. Esta origem anglo-saxónica da especialidade também me é familiar, porque poucos anos antes, em 77, tinha-me doutorado em patologia experimental na Universidade de Londres. E este enorme guarda-sol, que é a palavra patologia, permitia, com aquele pragmatismo inglês, juntar as mais variadas competências para estudar, investigar e atuar sobre as causas, os mecanismos e as expressões, sejam elas morfológicas ou funcionais das doenças, independentemente de rótulos profissionais ou académicos. José Germano de Sousa fez sempre essas pontes de uma forma persistente desde essa altura, umas a partir de áreas tradicionais, outras que se foram criando graças aos avanços científicos e tecnológicos, tais como a patologia química, a imunopatologia, a hematopatologia, a microbiologia clínica, a biologia e a patologia moleculares e a genómica e a sempre crescente família das ómicas,
com uma triste proteómica que, embora seja tão jovem, já é quase considerada como grosseira e arcaica. Também aqui o seu Centro de Medicina Laboratorial é um exemplo e uma referência, não só científica e tecnológica, mas também humana, pela qualidade, diversidade e competência dos seus colaboradores, fruto, como é óbvio, de uma liderança que imprimiu desde sempre. Como gestor, desenvolveu um modelo de gestão no Serviço de Patologia Clínica do Hospital Fernando Fonseca, do qual era diretor, que é também digno de menção porque foi pioneiro no envolvimento dos médicos na gestão e nos benefícios da sua atividade hospitalar. Infelizmente, essa iniciativa foi interrompida com a cessação do modelo privado de gestão do hospital e a sua passagem para a gestão pública, num prelúdio que viria a suceder mais tarde, recentemente com as parcerias público-privadas. Todas estas decisões foram tomadas com escassos fundamentos, quer técnicos, quer de gestão, e também ignorando evidências assinaladas por profissionais e lamentadas por doentes. Como académico, José Germano de Sousa foi professor associado convidado de Bioquímica e regente do mestrado em Patologia Química na Faculdade de Ciências Médicas, Nova Medical School, com ligações evidentes à recém-criada especialidade de Patologia Clínica, tendo sido presidente da Sociedade Portuguesa de Patologia Clínica entre 1995 e 2017 e presidente da Sociedade Portuguesa de Química Clínica entre 2005 e 2013. Em 2018 obteve o título de European Clinical Chemist. Saliento apenas algumas destas funções para assinalar a multidisciplinaridade do perfil do nosso laureado, que ultrapassa em muito o campo exclusivamente médico. Como bastonário, lutou até ao limite da sua energia, que é muita, para manter a essência do ato médico, não numa perspectiva corporativa, mas sim para preservar a qualidade da saúde prestada aos portugueses. Foi uma batalha perdida nos corredores da política e não na claridade e na evidência profissional da prestação dos cuidados. A abertura a uma prática multiprofissional só ficará dignificada e protegida quando este tema for discutido e decidido sem preconceitos e à margem dos políticos. No seu segundo mandato como bastonário, fez aprovar a Comissão de Competência em Gestão da Ordem dos Médicos e, em janeiro de 2005, tornou-se o líder e fundador da Comunidade Médica de Língua Portuguesa. Foi conselheiro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida entre 99 e 2005 e entre 2009 e 2014 e, a partir de 2015, membro do Conselho Superior da Universidade Católica Portuguesa. Também nessa data, desde essa data, alto comissário do Ministério da Saúde para o Museu Nacional da Saúde, cuja inauguração ocorreu em abril de 2017 nas instalações do antigo Serviço de Neurocirurgia do Hospital de Santo António dos Capuchos. Teve esta generosidade autárquica que eu não posso deixar de assinalar, foi Presidente da Assembleia Municipal de Cascais entre 98 e 99. Recebeu várias condecorações, das quais se destacam a Medalha de Mérito da Ordem dos Médicos e a Medalha de Ouro de Serviços Distintos do Ministério da Saúde e as Medalhas de Mérito da Câmara Municipal de Cascais, onde vive, e as Medalhas de Mérito dos municípios de Angra do Heroísmo e do Norte, onde nasceu. Termino com uma referência a uma outra batalha que muitos de nós travámos recentemente guiados pela experiência do José Germano de Sousa. Refiro-me ao documento Princípios Orientadores da Lei de Bases da Saúde, assinado por 44 personalidades da área da saúde, nas quais me incluo, e que ele liderou com dignidade e no interesse da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, visto como um sistema que deve incluir em complementaridade instituições públicas, privadas e do setor social. Infelizmente, perdemos essa batalha, mas estou convencido que ainda não perdemos a guerra. Magnífico reitor, procurei, sinteticamente, traçar o perfil de um vulto notável da medicina portuguesa contemporânea, assinalando os sucessos, mas também as dificuldades e as duras batalhas que foi travando ao longo dos tempos. Foi uma tarefa que muito me honrou e que agradeço à Universidade ter-me proporcionado. É também o meu último ato académico formal na Universidade Nova de Lisboa. O meu pai, clínico urologista da cidade, dizia, com aquele saber do passado, que era importante saber deixar a clínica antes que a clínica o deixasse a ele. Eu digo o mesmo relativamente à Universidade e faço, 4 anos depois, com enorme felicidade, por aquilo que a Universidade é e está a ser construída e com o regozijo de ter ajudado a constituir as bases deste novo mundo da Nova, liderado pelo magnífico reitor a quem me liga uma profunda e inabalável amizade. Nunca pensei ter um epílogo como este, a homenagear um grande amigo e um irmão, um pouco mais velho, mas que muito admiro e respeito. Mas quero dizer-vos que não vou desaparecer, como há relativamente tempo foi dito em relação à minha pessoa. Eu realmente nunca desapareci, procurei sempre que as pessoas tivessem um quarto com vista sobre a cidade, e isso dá-me alguma satisfação
olhar para essa obra também. O nosso homenageado de hoje é alguém que ainda sonha, como aquele miúdo de 17 anos que chegou um dia a Coimbra e dali partiu para o mundo. Por todo este sonho que ele tornou realidade, considero José Germano Rego de Sousa merecedor, com altíssimo mérito, do título de doutor honoris causa pela Universidade Nova de Lisboa. Disse. Seguidamente, irá proceder-se à imposição das insígnias doutorais ao laureado José Germano de Sousa, apadrinhado nesta cerimónia pelo Sr. Professor Dr. Jaime Branco, diretor da Nova Medical School. Solicito a atribuição honoris causa pela Universidade Nova de Lisboa a José Germano de Sousa como reconhecimento pela excelência do seu trabalho e pelo valioso contributo para o avanço da patologia clínica, em especial no ensino da Nova Medical School. Eu, João de Deus Santos Água, reitor da Universidade Nova de Lisboa, declaro doutor honoris causa por esta universidade José Germano de Sousa. Professor Germano de Sousa irá agora usar da palavra. Magnífico reitor da Universidade Nova de Lisboa, senhores membros do Conselho de Curadores e senhores membros do Conselho Geral da Nova, senhores membros da equipa reitoral, senhores diretores e senhoras diretoras e diretores, senhor diretor Jaime Branco, da Faculdade da Universidade Nova, da Nova Medical School, senhor professor António Rendas, meu querido amigo, excelentíssimas autoridades académicas, civis e militares, membros da Academia, meus amigos, minhas senhoras e meus senhores. Sinto-me particularmente honrado e grato por receber o título de doutor honoris causa que a Universidade Nova de Lisboa entendeu atribuir-me. Sem falsas modéstias, se algum valor tenho como médico e cidadão, tal é consequência apenas do meu amor e orgulho pela minha condição de médico, que sempre quis ver a sua profissão dignificada, social, profissional, científica e eticamente. Muito obrigado, pois, magnífico reitor e restantes membros da equipa reitoral e do Conselho por me reconhecerem esse mérito. Acresce que o título é atribuído por uma universidade, que, como bem disse o professor Rendas, que muito respeito e à qual, através da Nova Medical School, me ligam os longos anos em que aí colaborei e ensinei, ligação essa que felizmente continua, pois o meu laboratório central é ponto de ensino da Unidade Curricular de Medicina Laboratorial. Não quero também deixar de referir aqui e já
as ligações afetivas que tenho com muitos docentes da mesma, sedimentadas por um trabalho e visão comuns, em especial o professor Jaime Branco e o professor António Rendas. Para o professor António Rendas, muito obrigado pelo imerecido laudácio. Para o professor Jaime Branco, que apadrinhou o doutoramento, um abraço muito fraterno. Magnífico reitor, minhas senhoras e meus senhores, no seu contínuo labor, raras vezes tem um médico a oportunidade e tempo para pensar nas causas que o levaram a escolher esta profissão que se entranha na pele e na alma de quem a escolheu. Bem como dar conta sobre 61 anos de relação com a mesma, 7 de curso e 54 de profissão. Sendo antes de mais esse dar conta um louvor, e repito, uma declaração de amor, a uma profissão que continuaria a escolher entre todas se de novo e agora tivesse outra vez 17 anos. Bem, gostava. Idade que tinha quando decididamente a escolhi. Peço desculpa. Claro que a escolhi também porque tinha uma curiosidade constante sobre todos os fenómenos biológicos que condicionam e informatam o bicho-homem, mas, além disso, e muito mais do que isso, sempre me vi a ser médico e a poder vir a ser útil aos outros. Claro que também pesaram na escolha as histórias da minha avó sobre o irmão que fora médico e diretor dos então recém-criados Hospitais Civis de Lisboa, tal como fortemente me marcaram as leituras de livros em que o médico e a prática da medicina se apresentam envoltos numa aura de romantismo, desde os corpos e almas de Massens van der Merch até a doutora Aerosmith do nobilizado Sinclair Lewis. Quando no final de 1960, iniciei em Coimbra o curso de medicina, o mundo mudava. O mundo, porque Portugal, sob a batuta de Salazar, recusava-se a acompanhar os ventos da história. O futuro pertencia, porém, à nossa geração. E tudo nos parecia possível numa Coimbra encantada e fantástica que cheirava à liberdade, num país cinzento e amordaçado. Uma geração que custasse o que custasse, tudo debatia, tudo lia, tudo aprendia e aprendia também a ser solidária e sonhava com um país livre e democrático. Para isso lutámos participando ativamente nos movimentos estudantis que abalaram o regime, mesmo quando sabíamos que a poderosa polícia política, a PIDE, tudo espreitava, tudo ouvia, tudo prendia e, por outras formas, punia, como me puniu a mim, como bem referiu o professor Rendas, proibindo-me o ingresso quer na carreira universitária, quer num estágio que então abri pela primeira vez no ZUC e que era, calculem, remunerado, coisa que não acontecia. E como nada não podia fazer mais nada, tive que fazer pela vida, fazendo clínica privada. Em breve, porém, isso deixou de ser um problema, porque, como aconteceu a tantos outros médicos, fui chamado a cumprir o serviço militar. E após um ano e pouco, passados entre Mafra e Tomar, fui fazer turismo para Angola, onde no hospital de frente, o Hospital Militar de Luso, integrado numa equipa de 10 colegas, esfiada por um cirurgião, assistíamos e cuidávamos de toda a população militar de uma zona 7 vezes maior que Portugal. A Zona Militar Leste. Foram 2 anos muito difíceis, com momentos de perigo, e onde todos os dias éramos confrontados com as terríveis consequências da guerra nas mentes e nos corpos de toda uma juventude enviada para garantir o salazarento mantra Angola é nossa. Mas que permitiram uma prática médica constante, notável e variada, que está, confesso-vos isto, na origem da especialidade que escolhi, dado que fui enviado para o Hospital Militar de Luanda a estagiar cerca de 4 meses para que no regresso providenciasse a montagem de um laboratório. Assim fiz, e durante toda essa comissão tive não só o laboratório, mas calculam que a gente fazia tudo, e fiz transfusões, infindáveis consultas de medicina, escala das ajudas às cirurgias e lá davam a mãozinha à pediatria. Éramos muito poucos e fazíamos tudo o que podíamos. Enquanto o mestrado em medicina dos nossos dias é, de certo modo, uma introdução à especialidade, escolhida pelo jovem médico, nesse tempo, e após a defesa de uma tese, éramos literalmente lançados aos bichos. Pois as carreiras médicas pensadas por Miller Guerra em 61 só tiveram existência legal em 1971. E até lá, quem se quisesse especializar tinha que fazê-lo às expensas próprias.
Por isso, as faculdades tentavam preparar-nos o melhor possível para que, num país falho de estruturas hospitalares, o médico fosse o faz-tudo e bastasse às necessidades do local de província onde exercia, nomeadamente fazendo partos e os mais afoitos cirurgias. De considerar que as armas diagnósticas de que ao tempo dispunham eram bem poucas, bem parcas. Termómetro, estetoscópio, eletrocardiograma, uns raios-x e um parco laboratório que já então ia sendo fundamental nas doenças hematológicas e nas doenças infecciosas. De igual modo, eram parcas as terapêuticas então existentes comparadas com as atuais. Tínhamos, porém, uma preparação notável em propedêutica, médica e cirúrgica. Aprendíamos e aprendemos a executar e valorizar uma minuciosa história clínica, podendo recorrer a mais de 1.500 toques e sinais com significado clínico. É pena que isso se vá perdendo nos tempos atuais. Quando cheguei da África, ingressei nos hospitais civis de Lisboa, essa instituição única, forja de grandes médicos que se notabilizaram ética e profissional e cientificamente, muitos dos quais perdurarão na história da medicina portuguesa, alguns dos quais ainda conheci. Aí fiz toda a minha carreira hospitalar, mediante concursos de difíceis provas públicas e eliminatórias. Aí assisti à criação da Faculdade de Ciências Médicas, legítima e herdeira do espírito dos civis, de tal modo que o primeiro curso, o curso de 77, foi conhecido como o curso dos civis, e do qual eu fui assistente de semiótica laboratorial. Nessa faculdade ensinei durante 20 anos, como seu professor associado convidado, o que muito me honrou e à qual muito dei com gosto e dedicação. E aí percebi que todas as especialidades têm, para além da fundamental aprendizagem prática, a necessidade de um estruturado ensino teórico. Daí ter criado, como me referiu o professor Rendas, o primeiro curso de mestrado em Patologia Química e, como bastonário, ter sido defensor numa cooperação estreita entre as faculdades, a ordem e os hospitais, com a idoneidade para o ensino das especialidades, a qual deveria levar, em meu entender, mas não consegui, talvez um dia que se consiga, ao doutoramento profissional do especialista. Vi também nascer o SNS. Tive a honra de, enquanto jovem médico, debater em 78 com o saudoso Dr. António Arnaud, dentro do Partido Socialista e não só, as primeiras ideias que ele teve sobre a necessidade urgente de criar um serviço de saúde universal e gratuito. Porém, as estruturas criadas na reforma de 71, do professor Baltazar Ravelo Sousa e do professor Gonçalves Ferreira, eram insuficientes para o fim justíssimo por ele pretendido. Tornou-se evidente para alguns de nós a ideia de um modelo de convencionamento. Nesse sentido, em junho de 80, graças ao esforço de um grupo de jovens dirigentes da Ordem, do qual fez parte, era assinado o primeiro acordo de convenções entre aquela instituição e o Ministério dos Assuntos Sociais. Estabelecia que todos os médicos especialistas de todas as especialidades, exercendo no privado, que quisessem aderir àquela convenção, aceitavam os preços socialmente justos que constavam das tabelas então publicadas e comprometiam-se a receber e tratar por esse preço qualquer doente que se apresentasse com uma credencial requerendo os seus serviços clínicos. Assim foi, e assim se pôde dar corpo ao prometido no despacho Arnaud, à lei de 1979 que instituiu o Serviço Nacional de Saúde e ao previsto no artigo 64 da Constituição de 76. Em consequência, as estruturas convencionadas passaram até hoje a fazer parte integrante do SNS, o qual sem elas não cumpriria cabalmente a sua função. De então para cá, acompanhei muito de perto o Serviço Nacional de Saúde, quer como parte e observador interessado, quer como interveniente ativo, enquanto bastonário. Como defensor do mesmo, sou da opinião que é urgente a sua reforma para bem de todos, nomeadamente recusando soluções ideológicas que levarão à sua destruição. Por isso, integrei com muita honra o grupo de 44 que previa, como disse também o professor António Rendas, que previa outras soluções mais inteligentes. A vida de um médico é demasiado complexa para ser contida numa curta oração de 15 minutos. Como descrever a emoção que senti a primeira vez que salvei a vida a um doente que se me confiou? Ou o desânimo que me cometeu quando a morte me roubou outro? E a alegria da descoberta do laboratório e de aprender a penetrar mais profundamente na compreensão da doença? Ou falar das pequenas vaidades que também fazem parte da vida de um médico? Desde os sucessos na carreira hospitalar, em que fui aos 38 anos o chefe de serviço mais novo do HCL,
até ao prazer que sentia em transmitir saberes não apenas aos escolares de medicina, como aos colegas mais jovens. Também não é hábito fazer referência à atividade que se exerce para além da hospitalar ou universitária. E, no entanto, não será aquela tão importante como estas, se for executada com o rigor que a consciência do médico lhe impõe? Ou mais ainda, é este o meu caso, usa as suas instalações privadas para pôr ao serviço de todos o seu saber e toda a tecnologia que dispõe, como colmatando as faltas que os serviços públicos têm através das convenções com o Serviço Nacional de Saúde e outros subsistemas de saúde, cumprindo cabalmente a prestação de serviços da sua especialidade de forma gratuita ou tendencialmente gratuita ao doente, tal como dispõe a Constituição. E deixem-me que diga, tenho orgulho nesta obra, que com os meus filhos criei, e como disse o professor António Rendas, é 100% portuguesa e dá emprego a 1.400 colaboradores, com muito preço. Abro aqui um parênteses rápido para vos dizer que, felizmente, as ciências médicas e biomédicas fizeram avançar extraordinariamente a medicina e que a tudo assisti e participei, em especial, como patologista clínico. E assim participei em todo esse progresso. Tal como agora o faço de há 7 anos para cá, quando me empenhei na criação de um laboratório de genómica e oncogenómica, acompanhando o novo paradigma da medicina de precisão, a medicina personalizada e utilizando também as novas possibilidades que a inteligência artificial abre para servir melhor o doente. É que, independentemente das ferramentas que o médico utiliza ou utilizará, o lado humanístico da medicina define-se pela capacidade de dedicação do médico à resolução dos problemas do doente. Tudo o que se faz tem como fim o homem doente e o seu bem-estar. Hipócrates, nos preceitos, afirmou: onde há filantropia, amor pelo homem enquanto ser humano, há também filotecnia, amor pela técnica ou arte de curar. À luz deste binómio, o médico entende que o escopo do seu saber não são doenças abstratas, mas sim pessoas doentes, pessoas que são únicas e irrepetíveis e que sofrem e vivem situações de desespero. É este amor pelo homem enquanto ser total, biológico e espiritual que informa a profissão médica, seja qual for a especialidade, seja qual for a perspectiva em que esta se coloque. A profissão médica é, pois, essencialmente uma missão de serviço, que junta ao saber biológico uma noção intrínseca de amor pelo homem doente, de serviço à pessoa humana em toda a sua plenitude. E a primeira condição que se exige a um médico é que veja sempre em quem sofre um humano seu igual. E que seja, acima de tudo, um homem bom e um homem livre, realmente livre, eticamente livre. E que, em nome da sua consciência ética, saiba usar todos os dias, ser melhor em nome do doente, que deve ser sempre a sua primeira preocupação. Maimónides, médico judeu cordovês do século XII, começa uma conhecida oração desta forma: ó Deus, enche a minha alma de amor pela arte e por todas as criaturas. O português Amados Lusitano não lhe ficou atrás e de outra maneira disse no seu juramento em Salónica: esforcei-me sempre em dar aos homens tudo o que lhes era útil. É isso que diariamente faço e sinto enquanto médico patologista clínico e enquanto responsável pelo Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa. O poeta inglês da Renascença, John Donne, escreveu: No man is an island, entire of itself. Every man is a piece of the continent, a part of the main. E o meu todo, o meu continente, é a memória dos meus pais, a minha família, que está alguns ali, os meus amigos mais queridos e os meus colaboradores mais chegados. Assim dedico esta honra que a Universidade me deu, a minha mulher, Maria José, companheira querida e apoio toda uma vida. Aos meus filhos, Zezinho e Zé, meus colegas de especialidade, sem os quais não teria conseguido muito do que fiz. Ao Miguel, marido da minha filha, e à Bárbara, mulher do meu filho, um muito obrigado pela amizade que me têm. Aos meus queridos netos, Madalena, Manuel, Miguel, Zé, Emma e Frederico, um beijo com muita ternura. Deixo um obrigado a todos os meus amigos, alguns dos quais aqui presentes, bem como aos que não puderam estar, pela sua constante amizade nos momentos fáceis e difíceis. Um obrigado sentido a todos os meus colaboradores, alguns aqui presentes. Só convosco foi possível construir o nosso grupo. Agradeço mais uma vez à Universidade Nova, ao seu magnífico reitor e a todo o seu corpo docente a honra que me distinguiram. Muito obrigado.
Seguidamente, tomará a palavra a senhora professora doutora Maria Paula Macedo, professora associada da Nova Medical School, que fará a oração laudatória do senhor vice-almirante Henrique Gouveia e Melo. Magnífico Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho Geral da Nova, Excelentíssimo Senhor Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo, Excelentíssimo Senhor Professor Dr. Germano de Sousa, ilustres autoridades civis e militares, membros do Conselho Geral, antigos reitores, membros da equipa reitoral. Uma palavra especial ao padrinho, Sr. Professor Dr. Jaime Branco, diretor da Nova Medical School, senhores diretores das unidades orgânicas da Universidade Nova de Lisboa, membros da comunidade académica, distintos convidados, senhoras e senhores. Fui incumbida da singular tarefa de dirigir nesta sessão solene o encómio do Sr. Vice-Almirante Henrique Passalacqua Gouveia e Melo. Singular pela diversidade e complexidade das áreas em que se tem distinguido e porque reconheço que é interessada a uma personalidade com invulgares qualidades na forma como pensa e racionaliza a realidade, no modo pragmático de decidir e atuar e na forma simples e eficaz de comunicar as suas ideias. Tal como o Sr. Vice-Almirante e eu, sendo cientista, procuro ser objetiva sintética nas minhas preleções. Em novembro, o Sr. Vice-Almirante veio a este mesmo anfiteatro a convite do Sr. Professor Dr. Jaime Branco, diretor da Nova Medical School, e começou por nos contar uma singela história em que se encontrou com uma jornalista que lhe fazia perguntas e, ao mesmo tempo, elaborava nas respostas. E, no final, pediu-lhe para comentar. E o Sr. Vice-Almirante respondeu, afirmativo. Adotando a mesma simplicidade de postura, poderia simplesmente começar e finalizar este encómio com uma única frase. Ficará na história como o líder de um processo de vacinação massiva e urgente do povo português, cujo sucesso teve amplo reconhecimento nacional e internacional, tendo posicionado Portugal como o país do mundo mais protegido contra a Covid-19, contribuindo desse modo para a proteção da humanidade. No entanto, os sucessos do Sr. Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo não se esgotam neste último ano e, como tal, convido-vos a fazer uma viagem pelo seu percurso profissional e pela sua visão do nosso futuro comum, caracterizado pela sabedoria de quem conhece e o que é necessário fazer e a virtude de saber como fazer. Nascido em Quelimane, Moçambique, em 1960, veio para Portugal em 79 para ingressar nas Forças Armadas, optando pela Escola Naval, decisão baseada pela sua proximidade de interesses pelo mar cultivados durante a sua infância. Integra a Esquadrilha de Submarinos em setembro de 1985, onde navegou nos submarinos Albacora, Barracuda e Delfim, tendo nos primeiros anos, até 1992, exercido diversas funções operacionais como oficial de guarnição e, posteriormente, como oficial imediato nos submarinos Albacora e Barracuda. Desde cedo, optou pela vida de submarinista por reconhecer a sua importância na segurança do território marítimo português, ou seja, o nosso outro país, que tem a dimensão da Europa e com a visão de que a plataforma marítima pode posicionar Portugal como protagonista de grande relevância na cena internacional. Durante a sua longa permanência na Esquadrilha de Submarinos,
que na primeira fase termina em 2002, teve ainda a oportunidade de comandar as tripulações dos submarinos Delfim e Barracuda. Atenta às necessidades de uma marinha aberta, cria cursos para formar e selecionar submarinistas que levaram à constituição de equipas de excepcional preparação. Vem assim a chefiar o serviço de treino e avaliação da Esquadrilha de Submarinos e o Estado-Maior da Autoridade Nacional para o Controlo de Operações de Submarinos. Foi indicado como chefe de Relações Públicas e porta-voz da Marinha em 2002. Como sempre, e em consonância com a sua personalidade, aprofundou e consolidou conhecimentos numa área que lhe era absolutamente estranha, fazendo escola ao trazer estagiários de comunicação para a Marinha e elaborando um manual de referência que moderniza e implementa uma nova estratégia de comunicação proativa na Marinha, a qual veio depois a ser adotada por múltiplas instituições em Portugal. É difícil, nesta altura, não sabermos que tem o recorde de imersão dos submarinos portugueses e da missão mais prolongada sem atracar. 31 dias ao comando do submarino Barracuda, algo que tem sido amplamente divulgado. Mas talvez não seja do conhecimento mais comum que foi o comandante que interceptou a maior quantidade de droga em alto mar enquanto comandante da fragata Vasco da Gama. Desceu, em 2011, numa campânula de salvamento da Federação Russa e acoplou 100 incidentes ao submarino Tridente a 120 metros de profundidade, tendo passado da campânula para o submarino. Nesse exercício, testou todos os sistemas de salvamento da NATO, tendo realizado diversas operações de acoplamento em imersão. Não, meus senhores e minhas senhoras, não é um copo de whisky. O senhor vice-almirante não gosta de álcool. Esta fotografia relata o senhor vice-almirante Gouveia e Melo a bordo do Tridente com o comandante-tenente Frutuoso, primeiro comandante do submarino, durante uma fase de testes, cumprindo com a tradição submarinista de provar a água salgada retirada à cota máxima do teste. Outro acontecimento que revela a sua maneira de estar e a sua persistência e tenacidade no cumprimento dos objetivos é revelado no episódio de São Tomé. Na altura, transportavam no navio reabastecedor Rebérrio uma ambulância oferta dos bombeiros voluntários de Gouveia, na Guarda, para São Tomé e Príncipe, cujo porto não tem capacidade para atracar navios de grande porte. Era, pois, preciso fazer descer a viatura para uma pequena barcaça e daí para a terra. Contrariando a opinião dos técnicos e engenheiros, e após fazer uso de duas das suas paixões, a matemática e a física, pede para posicionar a grua segundo os seus cálculos, que incluíam desde o peso da viatura à altura da ondulação. Conta-se que as caras ficaram atónitas ao verem o submarinista saltar para a barcaça e colocar-se no local da descida. Agora podem descer a ambulância que eu fico aqui embaixo. Bom, caso a ambulância lhe tivesse caído em cima, refere. Se isso tivesse acontecido, também não tinha que me justificar depois sobre o erro dos cálculos. Cria o curso para comandantes dos submarinos, tendo sido instrutor de 4 edições e, posteriormente, o curso para comandante dos navios de superfície. Sistematizou e desenvolveu a doutrina de operações de submarinos portugueses, táticas de guerra assimétrica e antissuperfície, operações em águas pouco profundas, desembarque e recolha de forças de operações especiais, técnicas anti-torpedeiro, vigilância e recolha discreta de informação. O submarinista, Sr. Vice-Almirante Gouveia e Melo, sente-se o submarino, talvez porque, como o submarino, é exímio em explorar todas as dimensões do espaço oceânico,
a imensa extensão do mar e a sua profundidade. Após a promoção a contra-almirante, em abril de 2014, foi chefe de gabinete do almirante-chefe do Estado-Maior da Armada até novembro de 2016. Nesta altura, é de evidenciar o seu papel no desenvolvimento e reforço das relações da Marinha Portuguesa com os Estados Unidos, a França e o Brasil e os países do Golfo da Guiné. Exerce em suplência as funções de comandante naval até janeiro de 2017. Nessa data, com a promoção a vice-almirante, passou a exercer as funções de comandante naval, período durante o qual exerceu, em acumulação, as funções de comandante da Força Naval Euromarfor, que integra meios navais portugueses, espanhóis, franceses e italianos, promovendo a sua ação na estabilização marítima dos países da Europa do Sul, levando-a a operar no norte do Golfo da Guiné, pela primeira vez na sua história, contribuindo para uma diplomacia naval nessa região do mundo. Enquanto comandante naval, foi o criador de células de desenvolvimento e experimentação operacional da Marinha, sendo o precursor da guerra robotizada na Marinha e o incentivador desse conceito nas Forças Armadas. Germinaram aí os seus conceitos sobre a guerra robotizada, drones, e sobre operações de interface mar-terra e os princípios doutrinários das ações rápidas, decisivas e ágeis, como navios e fuzileiros, tem dado um forte impulso à inovação e experimentação tecnológica aplicada à tática naval. Impulsiona os exercícios de Robotic Experimentation Prototyping, que se trata de um exercício de experimentação concebido para operar sistemas marítimos não tripulados, alguns capazes de pousar na água para comunicar com os submarinos e descolar. Este exercício mantém amplo reconhecimento pela NATO, envolvendo o emprego de meios de guerra robotizada de marinhas de múltiplos países. Na área da análise de dados, desenvolveu, no Centro de Análise e Operações Navais, técnicas de fusão de dados por via estatística para a criação e estudo de padrões de atividade marítima e naval, que fornecem informação preciosa para planeamento e regulação do tráfego naval. Dedicou-se também ao desenvolvimento das informações de âmbito naval, nomeadamente nas áreas de análise de Big Data e de análise de informação georreferenciada e à sua ligação às agências internacionais de combate ao crime marítimo e à pirataria. Escreveu vários manuais e compêndios que abrangem desde conceitos de liderança a reflexões sobre a Marinha Portuguesa e a sua relevância, defendendo que Portugal não deverá abdicar de se projetar como ator internacional, com identidade própria na execução dos seus fins escatológicos. Mas retive que o Sr. Vice-Almirante não só analisa a dimensão estratégica, mas tem arquitetada toda uma planificação para se alcançarem esses fins. No seu livro, Uma Marinha Útil e Minimamente Significativa para Portugal, no início do século XXI, descreve estratégias militares. Interessantemente, refere as ameaças a 360 graus e porquê uma marinha de duplo uso, onde descreve um modelo que identifica as atividades da marinha, duas naturezas complementares, interligadas e coexistentes, uma essencialmente militar e outra não militar. A partir de um núcleo comum, cultura, organização e recursos. Esta conceptualização holística inclui, de bom grado, um importante vetor de investigação e desenvolvimento.
O percurso do Sr. Vice-Almirante Gouveia Melo não se cinge exclusivamente à Marinha intramuros. No seu percurso, evidenciaram-se 2 momentos do passado recente que muito o aproxima dos portugueses, trazendo às populações, à nossa vida coletiva, a noção da relevância da instituição militar e dos militares ao serviço da população portuguesa. O primeiro momento ocorre durante a tragédia dos incêndios de Pedrógão, a altura em que liderou equipas de fuzileiros que prestaram ajuda às populações e a outras autoridades. Tendo encontrado um contexto em que as estruturas de suporte da vida social estavam em ruptura, deixando uma população indefesa entregue a si própria. As suas equipas, no rescaldo do incêndio, atuaram de imediato resgatando cidadãos, distribuindo refeições, facilitando o acesso ao apoio médico e psicológico e apoiando as ações iniciais da Proteção Civil. A data refere, marcou-me profundamente. Pela primeira vez, senti-me verdadeiramente útil, no sentido da utilidade direta, relativamente ao juramento que fazemos, que é o de proteger a nossa população. Consintam-me agora que vos exponha a razão pela qual a Universidade Nova, através de uma proposta proveniente da Nova Medical School e aclamada em reunião de diretores, decidiu que o Sr. Vice-Almirante devia ser galardoado com o doutoramento honoris causa. É sabido que a pandemia que enfrentamos é uma ameaça à vida de cada um de nós, à saúde das populações e põe à prova a nossa resiliência enquanto sociedade e povo. Assim, assumiu esta demanda como servidor do Estado, militar responsabilizando-se por conduzir o plano de vacinação generalizada da população, processo de especial complexidade por ser simultaneamente, nas suas palavras, massivo e urgente. Consciente que a Covid-19 é um combate ináudito da nossa geração, soube olhá-lo como um desafio que não podíamos falhar e enfrentá-lo com uma vontade férrea de o ganhar. Este processo foi um momento único, porque foi necessário conceber uma estrutura física e logística e desenvolver metodologias de planeamento e execução inovadoras que viabilizassem um processo de vacinação ordenado de toda a população, num contexto de grande incerteza no que diz respeito à disponibilidade de vacinas e a um ambiente de regulamentação sanitária de evolução imprevisível. Neste complexo cenário, a condução do processo do Sr. Vice-Almirante conseguiu que em 8 meses o nosso país chegasse a uma taxa de cobertura vacinal primária completa, que já atingiu 88%. Um marco no contexto mundial que permitiu que Portugal tenha neste momento, e apesar dos recentes desenvolvimentos da pandemia, uma perspectiva muito positiva para encarar os efeitos mais deletérios desta patologia, nomeadamente no que se refere a casos graves, internamentos e óbitos, e o que se reflete positivamente na redução da pressão sobre os serviços de saúde do nosso país. Um estudo recente do Gabinete Regional da OMS para a Europa e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, ECDC, publicado na Eurosurveillance, estima que 470 mil vidas foram salvas entre as pessoas com 60 anos ou mais desde o início da implantação da vacinação Covid-19 em 33 países da região europeia da OMS. Segundo este estudo, foram prevenidas mais de 14 mil mortes em Portugal devido à cobertura da vacinação primária efetuada, tendo apenas em conta as pessoas com mais de 60 anos. Fica assim evidenciado que, desde o início da vacinação,
contra a Covid-19 na Europa, entre os mais idosos, muitas vidas foram salvas através da imunização. O êxito do processo da vacinação contra a Covid-19 levou Portugal para extramuros e o Sr. Vice-Almirante Gouveia e Melo passou a ser notícia em múltiplos países, sendo a sua estratégia tida como exemplo a seguir por outros. Mas, Sr. Vice-Almirante, um homem nunca é um homem só. Num processo de liderança, a decisão é nossa, mas todos os apoios, ainda que não evidentes, são essenciais para nos tornar pessoas melhores. Gostaria, então, de acabar este encómio com alguns apontamentos que tenho a certeza que lhe são muito caros e que ilustram outros aspectos da sua personalidade. Obviamente que já não tem esta idade, mas, como todos os filhos, são uma parte de nós. Henrique Gouveia e Melo é uma pessoa muito organizada, exigente e focada. Isto faz com que ele realize o seu trabalho de forma eficaz e eficiente. Sempre deu 100% dele ao trabalho e nunca recusou uma possibilidade de ajudar o país. Com isto, aceitou o projeto de vacinação e executou com a maior determinação para o completar com eficiência e eficácia. Eduardo Benjamin Gouveia e Melo. A pessoa mais inteligente, dedicada e trabalhadora que conheço é o meu pai. Fico feliz por ver que teve a oportunidade de colocar todo o seu potencial em benefício do país. O sucesso não é só dele, é de todos, como ele diz. Mas a verdade é que o líder inspira, motiva e galvaniza o grupo para um bem maior. Sem um líder, a missão fica difícil. O grupo e o seu líder demonstram que em Portugal é possível ser excelente e colocaram o país dentro dos melhores do mundo, sem vergonhas, sem ter de pedir autorização e sem humildades ou falsas humildades. Simplesmente sendo, fazendo e acontecendo. Ryan Gouveia e Melo. Os filhos não puderam estar presentes porque não se encontram em Portugal. Se olharmos com atenção para esta fotografia, meus senhores, ela reflete aquilo que prima num líder. There are no limits, sempre que seja para fazer melhor. Ficam assim ilustradas as suas qualidades de inteligência, de ética, capacidade de mobilização de equipas e, talvez, inesperadamente, a sua capacidade de mobilizar a população. Em súmula, a sua vida é pautada por uma carreira militar de excelência e tendo conquistado uma posição eminente como coordenador da Task Force da vacinação. Estou convicta de que se manterá relevante e atento ao futuro de Portugal. Vai proceder-se de seguida à imposição das insígnias doutorais ao laureado Henrique Gouveia e Melo, apadrinhado nesta cerimónia pelo Sr. Professor Dr. Jaime Branco, diretor da Nova Medical School. Solicito a atribuição do título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Nova de Lisboa a Henrique Gouveia e Melo, como reconhecimento pela excelência do seu trabalho e pelo seu valioso contributo na coordenação do Grupo de Trabalho de Vacinação contra a Covid-19 em Portugal. Eu, João de Deus Santos Saágua,
reitor da Universidade Nova de Lisboa, declaro doutor honoris causa por esta Universidade Henrique Gouveia e Melo. O Sr. Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo irá agora usar da palavra. Senhor magnífico reitor da Universidade Nova, magnífico corpo docente e académico desta universidade, senhor diretor da Faculdade da Nova Medical School, doutora Jaime Branco, senhora professora doutora Paula Macedo, por me ter feito um elogio que às vezes me parece imerecido, mas antes de tudo quero agradecer pela honra com que me distinguiram. Eu tenho sido muito agraciado nestes tempos pelo que fiz, mas eu gosto sempre de dizer isto, porque é sincero, é o que eu sinto sinceramente, o que todos nós fizemos por nós próprios. Os portugueses, os agentes de saúde, os enfermeiros, os médicos, os auxiliares de saúde, o Ministério da Saúde, enquanto estrutura, que conduziu também o processo, alguns militares e todos nós, portugueses, que sem nós, sem a nossa cultura, sem a nossa vontade também de contribuir para o projeto e para o processo de vacinação, nunca teríamos atingido o nível de vacinação que atingimos para nos protegermos. Julgo que nós todos, portugueses, percebemos uma mensagem muito simples que eu tentei transmitir no início do processo. Isto é um combate, nós estamos em guerra contra um vírus e só unidos vamos vencer esta guerra. E nós vencemos a primeira batalha. Estamos neste momento numa segunda batalha, não sabemos quantas batalhas ainda iremos ter no futuro, porque nós estamos numa guerra e é uma guerra mundial. Não é uma guerra só da nossa região, sequer europeia, muito menos uma guerra só em Portugal. Nós fizemos a nossa parte. Nós, portugueses, demos um exemplo ao mundo e temos que estar orgulhosos disso. Demos um exemplo de organização, um exemplo de vontade e superámos a nós próprios, quebrando aquele estigma que nós nos infligimos a nós próprios, que não temos capacidades e que lá fora se fazem coisas sempre muito melhores do que cá dentro. E quebrar esse estigma é, eventualmente, das coisas mais marcantes que todos nós fizemos em grupo. E eu tenho muito orgulho, mesmo muito orgulho, de ter participado nesta tarefa, não como coordenador, mas ter tido a oportunidade de participar nesta tarefa. As circunstâncias assim o levaram a situação a que eu participasse enquanto coordenador, mas muitas outras pessoas participaram e nenhum esforço é maior ou menor do que todos os outros num grande grupo. Todas as pessoas, até a pessoa
que aparentemente era insignificante, que limpava as cadeiras depois da utilização pelos nossos concidadãos, era também importante no processo e sem ela o processo também falhava. Fazem-me muitos elogios ultimamente sobre o processo. Eu volto a dizer, elogiem-se a vocês próprios, porque fomos todos nós que o conseguimos fazer. Estamos neste momento na quinta vaga, a suposta quinta vaga. Não sabemos quantas vagas ainda teremos pelo futuro e quantas batalhas teremos que vencer. Também gostaria de realçar aqui o seguinte. Quando saí do processo de coordenação, deixei no processo 8 militares para fazerem a transição para o Ministério da Saúde de toda a organização e de todo o processo e das coisas que nós tínhamos criado neste processo. Eles continuam a trabalhar no processo e são responsáveis também pelo sucesso que agora o processo está a ter de conseguir vacinar cerca de 70 mil pessoas por dia. Já não é tão falado, mas é preciso realçar que este processo continua e que tem todo o mérito. E há aqui uma coincidência. É que a senhora que fez o meu elogio é a mulher do meu camarada que está neste momento a liderar esse processo, a quem eu tenho e devo-lhe muito respeito, não só como colaborador, mas como pessoa que ficou à frente do barco a conduzir um processo que nunca é fácil de transição para uma outra estrutura. Queria-vos falar só, por fim, sobre o nosso futuro perante esta pandemia. Nós todos, ontem perguntaram se eu tinha alguma palavra especial para dizer aos portugueses para o novo ano e para o fim deste ano. Eu, nestas coisas, nestas perguntas a queima-roupa, é difícil muitas vezes dizer uma coisa acertada, porque eu não estive a pensar nisto muito tempo. Mas o que pensei na altura e o que disse foi cuidado. Cuidado. Não há nada que substitua o nosso cuidado no dia-a-dia. As vacinas ajudam imenso, mas nós também temos que ajudar o nosso país a reduzir a incidência e a olhar para o futuro com mais tranquilidade. E porque nós estamos aqui numa academia, numa casa de ciência, queria-vos dizer que, quando enfrentamos um problema, seja ele qual for, a ciência é essencial para identificar as causas e as soluções do problema. E nós temos que olhar para o que acontece na pandemia agora e perceber onde é que a pandemia está mais ativa e porque é que está mais ativa em determinados grupos e o que fazer. E não olhar e mimetizar soluções que estão a ser feitas noutros países que estão muito mais atrasados em termos do processo de vacinação do que o nosso processo. Não vale a pena ir olhar para países que ainda estão com 70% do processo de vacinação por completar. Não vale a pena estar a olhar e estar sempre à espera da novidade que vem lá de fora. Nós somos tão inteligentes como os outros. Temos que olhar para os nossos dados e ter coragem para decidir com base na nossa realidade, claro, olhando sempre para fora em termos de comparação, mas com coragem para olhar. E digo isto aqui porque os senhores são a academia, são as senhoras que nos ajudam a olhar com tranquilidade e com clareza para, às vezes, situações que nos parecem nebulosas e em que há um certo nevoeiro, apesar de nós termos que tomar decisões, mesmo em nevoeiro. E, por fim, falar um bocado sobre a vossa profissão. O meu bisavô, que foi uma referência da minha família, era um médico em Vimeiro, era um médico da aldeia. Tenho um primo direito, também médico, em Coimbra. Também tenho a sorte de ter um filho que também é médico. Portanto, estou
muito relacionado, em termos familiares, com a vossa profissão. Nunca julguei ser doutor honoris causa, através do vosso esforço coletivo e do vosso agradecimento na área da medicina. E, portanto, agora vou-me exibir ao meu filho, a dizer que ele vai ter que fazer ainda muito durante a vida e que espero que faça como ele tem sido sempre feito pela comunidade, para um dia poder estar numa situação idêntica à que eu estou hoje. Quero-vos dizer também que nós partilhamos uma coisa muito comum. Os médicos e os militares, os enfermeiros, portanto, a área da saúde, que é enfrentamos a situação sem medo e arriscamos ajudar os outros quando mais ninguém quer fazer e correr esse risco. E a pandemia, no início, foi o exemplo disso. De facto, os serviços de saúde, o Sistema Nacional de Saúde, os médicos, os enfermeiros, sem saberem a que é que iam, porque não se sabia exatamente o que é que o vírus era, como é que se comportava, dedicaram-se totalmente à comunidade. Isso faz-me tirar, digamos, o meu chapéu, enquanto militar, à vossa comunidade, e fico muito agradecido por participar hoje, de forma simbólica, dessa comunidade que é a vossa. Muito obrigado pela atenção e pelo prémio que me deram. Usará da palavra o reitor da Universidade Nova de Lisboa, professor Dr. João Sáagua. Senhora Presidente do Conselho Geral da Universidade Nova de Lisboa, Senhor Professor José Germano de Sousa, Senhor Vice-Almirante Henrique Gouveia Melo, antigos reitores da Universidade Nova de Lisboa, membros do Conselho de Curadores e do Conselho Geral da Universidade Nova de Lisboa, membros da equipa reitoral, diretores das unidades orgânicas da Universidade Nova, ilustres autoridades militares e civis, membros da comunidade académica, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Muito raramente ou nunca tem uma universidade a possibilidade de honrar, numa mesma cerimónia, duas pessoas cujo contributo tenha tido tão grande impacto para o bem-estar da sociedade portuguesa. Coube à Universidade Nova esse privilégio. Hoje é, por isso, um dia muito especial e particularmente feliz para a Nova. A excelência dos dois laureados, conforme atestava já o brilhante percurso profissional de ambos, veio a tornar-se essencial quando o mundo se deparou com a pandemia de Covid-19 e a sua expertise foi posta ao serviço do país. Os dois fizeram a diferença na forma como Portugal enfrentou esta grande crise sanitária e são hoje uma referência nacional com reconhecimento internacional, gerando em todos nós, sociedade, um sentimento de imenso orgulho e profunda gratidão. Portugal, sabe-se, é um país pequeno em dimensão, mas diz-se, e bem, grande em talento. E certamente que o talento de cada um dos nossos laureados, talentos bastante distintos, aliás, entre si, mas que acabaram por se revelar complementares, foram críticos no papel que tiveram no combate à pandemia que ganhava terreno no nosso país e no mundo. No entanto, é importante esclarecer que a atribuição de um doutoramento honoris causa não visa só, nem primeiramente, premiar o talento, mas sim o uso que é feito dele e o impacto que este uso gera na sociedade. Na Grécia Antiga,
Nas obras de Homero ou de Aristóteles, por exemplo, ocorre um termo de difícil tradução, mas que expressa exemplarmente o que se tem em vista. Arete é o termo. Arete é frequentemente traduzida por virtude, mas esta palavra em português é mais abstrata e tem uma conotação judaico-cristã que é obviamente estranha aos gregos clássicos. Excelência ou valia transmitem melhor a ideia. A arete, para Homero, condensa as qualidades pelas quais um herói é admirado. Força física, coragem, ousadia e, acima de tudo, sucesso na batalha. Para Aristóteles, as várias aretes, a justiça, a coragem, a temperança e várias outras, são habilidades racionais, emocionais e sociais complexas. Supõem uma combinação da nossa compreensão do que é justo ou bom e uma habilidade prática ou talento para realizar através de uma ação concreta aquilo que é bom numa dada situação. A repetição dessas ações cria um hábito que irá constituir o ethos virtuoso do indivíduo. Deste modo, a virtude ética, a arete, é uma disposição induzida pelos nossos hábitos de ter sentimentos justos e de os levar à prática na medida certa. Toda a virtude ética é assim um meio termo entre dois outros estados, um envolvendo o excesso e outro a deficiência. A pessoa corajosa, por exemplo, sabe distinguir quando vale a pena enfrentar alguns perigos, por muito grandes que sejam, e quando não é o caso, e fala. Ela fica entre o cobarde, que foge de todo o perigo porque a experiência do medo o assusta sempre, e a pessoa temerária, que julga que vale a pena enfrentar todo o perigo porque não experiencia de todo o medo. Percebe-se assim que o talento é condição necessária, mas não suficiente, para o sucesso que a nova homenageia com a distinção de doutor honoris causa. Este sucesso requer muita dedicação, disciplina, responsabilidade e um elevado sentido do bem comum que as oriente. E só quando o talento é combinado com esses elementos, atinge-lo a excelência, a arete, que torna possível alcançar grandes feitos em prol da sociedade. E hoje temos connosco dois bons exemplos do que é servir a comunidade através da excelência. Algo que queremos que seja também comum a esta universidade e que esteja presente em tudo o que fazemos. O professor Germano de Sousa teve um percurso académico notável e até um percurso militar que, mesmo sendo breve, foi assim pautado por vários louvores que já indiciavam uma trajetória profissional brilhante, como se veio a confirmar e que foi bem ilustrada pelo antigo reitor da Universidade Nova de Lisboa, professor António Rendas, e meu amigo, a quem eu aproveito para cumprimentar agora especialmente. A nova Medical School teve a felicidade de poder contar consigo como docente, onde lecionou várias disciplinas, deixando a sua marca nas alterações curriculares inovadoras que propôs no conhecimento teórico e prático que fez passar aos seus alunos, no valor que conferiu à faculdade através do seu próprio prestígio como médico especialista de renome e, mais tarde, como bastonário da Ordem dos Médicos. O reconhecimento que hoje aqui lhe prestamos diz respeito à sua exemplar atuação em muitas áreas, como académico, como cientista, como médico, como gestor, como cidadão com elevadíssimo espírito cívico. E para nós também, como alguém que sempre tem apoiado os projetos mais inovadores da Nova, com enorme entusiasmo e afeto, e em particular da sua escola médica, por muito ousados que esses projetos sejam. Bem-haja. Mas, para a generalidade dos cidadãos, o reconhecimento maior é como fundador e presidente de uma das redes de laboratórios mais avançada do país, o Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa, internacionalmente conhecido e respeitado, que foi também uma peça fundamental no combate à pandemia, pela sua capacidade de testagem e de despiste das infecções por Covid-19 na população portuguesa, com elevado rigor e segurança. As múltiplas facetas do professor Germano de Sousa, expressas no trabalho empenhado, meticuloso, empreendedor e dedicado de toda uma vida, trouxeram um valioso contributo para a patologia clínica, para a medicina e para a saúde em geral e deram um novo significado ao conceito de serviço público. Aquilo que realizou e o modo como o realizou tornam uma referência para atuais e futuros médicos deste país e um justíssimo merecedor da distinção que a Universidade agora lhe confere. Mas o serviço público
de excelência na saúde não é algo exclusivo dos profissionais da área, como se veio recentemente a verificar. Mais uma vez sublinho que o que é fundamental não é o talento ou o conhecimento per se, mas o uso que é feito deles. E no caso do nosso segundo laureado, todos reconhecemos hoje o seu papel irrepreensível e determinante na saúde e bem-estar dos portugueses, mesmo não sendo ele médico, enfermeiro ou nem sequer membro do Serviço Nacional de Saúde. Numa fase tão crítica das nossas vidas como foi a campanha de vacinação contra o Covid-19, tão aguardada pela maioria de todos nós, ainda que com várias dúvidas sobre as novas vacinas, o vice-almirante Gouveia Melo foi o homem certo no momento certo para dirigir uma das tarefas mais difíceis, mas essenciais, no combate à pandemia. Sendo militar, emprestou a sua extensa experiência e várias vezes distinguida para colocar em marcha um processo de vacinação inédito e logisticamente desafiador, o qual se revelou um sucesso em Portugal e tornou o nosso país um exemplo para o resto do mundo. A impressionante resposta da população portuguesa, que ele agora mesmo salientou, ao processo de vacinação em massa, tornou Portugal um dos países com maior cobertura vacinal da Europa e do mundo, com cerca de 88% da população totalmente vacinada. Com isso, caíram drasticamente os novos casos de infecção por Covid-19, mas, mais importante, o número de internamentos em cuidados intensivos e o número de óbitos. E se as fortes competências de liderança do vice-almirante Gouveia Melo, aliadas ao gosto pela matemática e pelas ciências da computação, também já referidas, foram fundamentais para o sucesso desta mega operação, é importante realçar a sua capacidade instintiva em perceber que não bastaria montar a melhor estrutura logística para que a missão fosse bem-sucedida. Seria preciso, também, tornar-se o rosto da confiança junto dos portugueses, algo que conseguiu fazer mesmo de cara tapada pela máscara, através da clareza e coerência da sua comunicação, da determinação do seu olhar e da humanidade das suas palavras. Declarou guerra à pandemia e pediu ao povo português que se juntasse a ele nessa guerra, vestindo literalmente o seu uniforme de combate em todas as ocasiões em que veio a público para passar a mensagem. Demarcou-se de aspectos políticos, das polémicas e do ruído causado pelas fake news, reiterando a sua confiança na ciência, ainda agora o fez uma vez mais, e como tal transmitindo essa confiança aos portugueses. E nunca perdeu de vista aquela que foi sempre a sua maior preocupação, não deixar ninguém para trás, pois, como referiu várias vezes, não há vidas insignificantes. Caros laureados, caros membros da Academia, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, celebramos hoje a entrada, não de um, mas de 2 novos ilustres membros na nossa comunidade. Honramos a excelência do seu desempenho, combinando talento e virtude no exercício das respectivas funções. O primeiro deles, pela obra realizada ao longo de toda uma vida, com grande persistência e enorme capacidade criativa. O segundo, pela sua intervenção extraordinária, num período particularmente difícil das nossas vidas, pela sua inteligência prática e pela importância dos resultados conseguidos. Ambos, pela dimensão internacional que os seus feitos atingiram e, simultaneamente, pelo seu impacto na sociedade. Globais e cívicos, como a universidade a que agora pertencem. Germano de Sousa e Henrique Gouveia Melo. Bem-vindos à Universidade Nova de Lisboa. Vamos agora assistir a um momento musical por parte do Coro da Nova.
em nome do magnífico reitor da Universidade Nova de Lisboa, professor Dr. João de Deus Santos Chaágua, declara-se encerrada a cerimónia de doutoramento honoris causa. Agradecemos a presença de todos. Nos